Olá, tudo bem? Nós vamos começar agora o vídeo 2 de 3 sobre o que é valor RMS ou valor eficaz. Se você não assistiu ainda o vídeo 1/3 sobre o mesmo assunto, eu acho muito conveniente que você o assista, pois irá facilitar bastante o acompanhamento dessa aula e também da próxima, né? Já que são 3 aulas aqui, como eu falei lá no vídeo anterior, eu dividi em 3 aulas para que as aulas não ficassem muito longas. Então, é importante que, para ver essa aula, você tenha visto a aula anterior. Se você entrou nessa aula direto, eu sugiro que você volte lá e veja o vídeo 1 de 3, ele tem o mesmo título, mas é 1 de 3 sobre o assunto, para facilitar o entendimento desse e do próximo vídeo. Nesse vídeo nós iremos mostrar como calcular o valor RMS, ou eficaz, né, pelo método gráfico. Aí atrás, no primeiro vídeo, nós fizemos, de certa forma, uma demonstração da relação entre o valor RMS e o valor de pico de uma função senoidal, por exemplo. No nosso caso, o exemplo foi uma tensão, porém, não foi um método técnico, digamos assim. A gente fez uma analogia com sistemas mecânicos e sistemas elétricos, para mostrar que dois sistemas diferentes eles podem produzir o mesmo resultado, mesmo que eles usem formas diferentes de fazer isso. E esse é o princípio do que nós vamos explicar. Nós vamos depois fazer uma comparação de uma corrente contínua com a corrente alternada, em que essas duas fontes elas produzem o mesmo resultado, como por exemplo a dissipação de calor em uma resistência, ou o acendimento de uma lâmpada, por exemplo, como nós fizemos lá no início. E a partir daí é que nós vamos justamente começar a mostrar como é que surge esse valor RMS, ou valor eficaz. Também vamos explicar o significado do termo RMS lá no terceiro vídeo, não é nesse ainda, e tudo isso vai ser mostrado lá adiante. É uma sequência, né? Por isso que você precisa assistir os vídeos na sequência. Nós lembramos que esse método ele se aplica a toda forma de onda, periódica ou não, inclusive as funções senoidais, como nós mostramos aqui. Ou seja, no método que nós mostraremos no analítico, que é o último, vamos mostrar lá na frente, eu posso mostrar as funções periódicas lá, eu posso demonstrar lá, deduzir as funções periódicas, a relação entre o valor eficaz e o valor de pico de uma função periódica, que pode ser senoidal ou não. No entanto, esse aqui ele atende qualquer forma de onda, né? Como a gente está vendo aqui, você veja que eu tenho aqui uma senoide, eu tenho uma onda quadrada, eu tenho uma onda triangular e eu tenho um dente de serra. Observe que são formas de ondas diferentes, mas todas são periódicas. Então, essa daqui pode ser feita com essa fórmula aqui que está ao lado, que é a que nós vamos demonstrar no final. Porém, se a forma de onda não for desse tipo aqui, ou seja, se ela não for periódica, posso fazer com o método gráfico, que é o que nós vamos mostrar aqui. E aí eu enfatizo que essa forma que está sendo mostrada aqui, ela só pode ser usada para funções periódicas, que é isso que nós vamos mostrar. Bom, e prosseguindo, nós começamos com a seguinte pergunta, né? Como calculamos a tensão RMS de uma forma de onda senoidal? Ou periódica, né? Mas no nosso caso aqui nós vamos dar o exemplo da forma de onda senoidal. A tensão RMS de uma forma de onda senoidal ou complexa, ela pode ser determinada por dois métodos básicos. E aqui a gente vai dar uma explicaçãozinha rápida do que é, por que eu estou dizendo que é senoidal ou complexa. É que uma forma de onda senoidal, ela também pode ser representada por um número complexo, onde eu mostro essa senoide em forma de uma amplitude e um ângulo. Por exemplo, 10 argumento de 30 graus. Isso é uma forma complexa de eu representar um vetor, o vetor de uma senoide, por exemplo. Só que isso aí seria aplicado para um valor eficaz e não para o valor de pico. Mas isso a gente explica depois. Mas só para explicar o porquê da gente dizer que a forma de onda pode ser senoidal ou complexa nesse caso aqui. E aí vamos dizer o que é o método gráfico. O método gráfico ele pode ser usado para encontrar o valor RMS de qualquer forma de onda, né? Valor RMS ou eficaz, que é a mesma coisa, né? O RMS é o termo em inglês que a gente depois vai explicar. Então, o método gráfico é o que pode ser usado para encontrar o valor RMS de qualquer forma de onda com variação temporal senoidal ou não, desenhando um número de coordenadas intermediárias dessa forma de onda. E o método analítico é um procedimento matemático para encontrar o valor efetivo, o RMS, de qualquer tensão ou corrente periódica usando o cálculo. Porém, nesse vídeo o que nós vamos mostrar é o método gráfico. Esse analítico a gente vai mostrar em seguida. E a partir de agora a gente vai mostrar justamente como isso é feito. Vamos começar mostrando esse semiciclo aqui. Eu poderia mostrar isso
com um ciclo completo. E depois eu vou explicar por que isso poderia ser feito. Mas, para efeito de simplificação, eu vou mostrar só um semiciclo aqui. Um detalhe que eu chamo a atenção é o seguinte, que aqui, qual é o processo que a gente usa aqui? Esse método, na verdade, ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele é útil para encontrar o valor RMS de sinais não periódicos, porque o maior fatiamento aqui, ou as divisões, né, em partes que eu faço aqui, nesse semiciclo, na senoide toda, quer dizer, num período, ela pega mais tipos de sinais não periódicos e até harmônicas. Por exemplo, se eu calculo um ponto aqui em V1, calculo uma tensão nesse ponto V1, calculo uma tensão nesse ponto V2, pode ser que entre V1 e V2 eu tenha aqui um sinal que não esteja nessa curva, ele esteja fora. E aí ele não entraria na média. Ao passo que se eu fatiar mais uma vez aqui ou duas vezes aqui, eu certamente pegaria esse sinal. Então minha média seria muito mais precisa. Então quanto mais divisões eu colocar aqui, mais preciso será o meu resultado. É por isso que esse método é mais adequado para essas funções não periódicas. Embora que ele também pode ser usado em função periódica. Só que em função periódica ele vai fazer a mesma coisa que aquela função anterior que nós mostramos aí atrás faz. E aquela outra é mais prática. Portanto, ele realmente só é recomendável quando você vai utilizar funções não periódicas. Então, observe que aqui o que é que eu fiz? Para a gente dar esse exemplo, eu dividi esse semiciclo aqui 12 partes. Né? Como o semiciclo ele tem 180 graus, a gente depois vai dar mais um detalhamento sobre isso no próximo vídeo. Como ele tem 180 graus, e eu dividi esse semiciclo em 12 partes, então cada parte dessa aqui equivale a 15 graus. Só que eu fiz o seguinte, eu acabei dividindo isso para o exemplo que se segue, eu não estou usando essa divisão em 12 partes, mas sim em 10, para dar uma maior facilidade, né? Porque quando eu divido 180 por 10 vai dar 18 graus. Fica mais fácil, fica mais didático. Mas não tem tanta importância, até porque o ideal mesmo é que eu divida com o máximo de partes possíveis para que eu tenha uma maior precisão no meu resultado. Mas para efeito didático, para efeito de explicação, isso aqui atende. Então, prosseguindo aqui, como eu disse, esse é o método gráfico, e essa função senoide, ela é representada, essa curva aqui, essa senoide aqui, ela é representada por essa função, que é uma função seno. F de x é igual a VP vezes o seno de θ. O f de x está nesse eixo aqui, o f de x é, na verdade, no sistema cartesiano seria o y, mas no nosso caso aqui é a tensão, naturalmente. Aqui é a tensão e aqui é o tempo. Então, o meu f de x vai estar aqui, o meu VP é o meu valor de pico, e o seno de θ é o seno do ângulo, que aqui, nesse caso, eu conto o seno ao longo desse eixo aqui. Esse eixo aqui, na horizontal, num período completo, ele tem 360 graus. Na metade aqui, ele tem 180. Eu também posso representá-lo em pi radianos. Aqui seria 0, aqui no meio seria π sobre 2, aqui seria π, e no final do período seria 2π. Mas vamos falar em graus, que facilita. Lá na frente, no terceiro vídeo, é que a gente vai detalhar isso direitinho, essa questão do radiano. Então, cada intervalo desse aqui, ele tem o mesmo ângulo. Né? Esse primeiro aqui tem 18 graus, esse aqui tem 36. Lembre-se que eu estou me referindo como se isso aqui fosse uma divisão em 10 partes, só para facilitar. É como se esse aqui tivesse 18 graus, esse aqui tivesse 36, esse aqui tivesse 54, esse aqui 72, e por aí vai, esse aqui teria 90, e esse aqui teria 180. Então, vamos dar um exemplo aqui. E o valor de pico é esse valor máximo, como a gente está vendo aqui. O maior valor é esse aqui, que é esse valor de pico. E nós vamos entender por quê. Vamos primeiro fazer um exemplo com esse ponto V1 aqui. Como é que a gente calcula ele? A gente não vai calcular todos os pontos. Vamos calcular só um para dar o exemplo. Então, V1 vai ser o valor de pico que eu admiti aqui, que é 20 volts, já que nós estamos falando de tensão. Esse V1 está representado dessa forma, mas a rigor que eu estou calculando aqui são valores instantâneos. Isso aqui são valores instantâneos, porque eu não tenho como calcular o valor constante, porque essa função está variando com o tempo. O que eu vou fazer, na verdade, aqui é calcular essa área. Eu vou fazer uma média desses pontos aqui para fazer o máximo de aproximação para encontrar essa área. E isso vai me dar exatamente a minha tensão média, mas não é uma média aritmética, não é eu somar tudo isso aqui e dividir por 12 ou por 10, não vai me dar esse resultado. Então, dessa forma aqui, eu consigo uma aproximação maior se eu fizer dessa forma. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é somando essas fatias aqui, para no final eu saber tirar a média e saber qual é a minha área, que é a minha tensão média, digamos assim. Então, o valor de V1 nesse ponto aqui é o valor, eu poderia dizer que era V1T, que era naquele instante T.
ele é igual ao valor de pico multiplicado pelo seno de 18 graus, que é esse ângulo aqui. Eu fazendo essas contas aqui, eu tenho duas formas de fazer, mas é recomendável você, trabalhando com sistemas circulares, usar a velocidade angular e usar radianos. Eu posso fazer calculando o seno em radianos ou o seno em ângulos. Aqui saiu um pouco simplificado, mas na verdade aqui é o seguinte. Eu digo que V1 é o valor de pico multiplicado pelo seno do ângulo de 18 graus. Só que eu representei esses 18 graus aqui em radianos. Então esse é o valor de 18 graus em radianos. E aqui é o seno, é 20 vezes o seno de 18 graus, só que os 18 graus em graus, ele representa 0,309. O seno de 18 graus é 0,309, se eu falar em graus. Então, esse resultado aqui dá 6,2 volts. Então, para esse ponto aqui, eu tenho 6,2 volts. Se eu prosseguir calculando os outros pontos, no ponto V2, eu vou ter 20 vezes seno de 36 graus, e vou encontrar um resultado que, logicamente, é maior. A mesma coisa para V3, para V4, e o processo é o mesmo. Quando eu chegar aqui, dá para perceber que aqui, como isso aqui é 180 graus, aqui na metade eu tenho exatamente 90 graus. E o seno de 90 graus, que é esse ângulo θ aqui, o seno de 90 graus, ele é 1. Portanto, quando o meu ângulo for de 90 graus, o meu valor instantâneo ele é exatamente o meu valor de pico. Então, para 90 graus, o meu módulo aqui é 20, que é 20 vezes seno de 90, que é 20 vezes 1. Passando desse ponto, eu continuo com o mesmo processo, só que aqui agora, ao invés de 90, aqui é 120 graus. E eu vou seguindo nessa reta aqui, ó, 120 graus. Aplicando aqui na fórmula, eu vou encontrar um valor de tensão menor, que é igual a V5, que eles agora passam a ser simétricos. O V8 vai ser igual a V4, o V9 vai ser igual a V3 e assim por diante, até que eu chego no ponto zero. Quando eu chego em zero, o seno de zero é zero e minha tensão também é zero. Dessa forma, utilizando essa função seno, e o valor de pico dessa função aqui, eu encontro a minha senoide, que no último vídeo eu vou fazer isso de forma mais detalhada para que isso fique bem claro. Então veja, isso aqui, o que eu obtive aqui, foi os valores das tensões em cada ponto desse aqui ao longo da minha senoide. Mas eu não posso simplesmente pegar essas tensões, somar, dividir por 12 e dizer que essa é a minha média. Se eu fizer isso, essa média na verdade ia dar alguma coisa em torno de 63% mais ou menos do valor de pico, e isso não é o valor eficaz esperado. Eu estou falando isso porque eu já sei que o valor não é esse. Então não se pode usar dessa forma. Aí você vai ver que esse método ele permite que você se aproxime ao máximo do valor verdadeiro, do valor eficaz. Bom, e como eu já falei, o nosso valor, o número de partes que nós dividimos esse semicírculo aqui, ao invés de 12, nós dividimos em 10, para daqui para frente eu usar, ao invés de usar 15 graus aqui nessas divisões, eu vou usar 18 para facilitar o nosso cálculo aqui. E prosseguindo, o que é que nós vamos fazer? Veja que nós calculamos aqueles valores. Como eu disse, o primeiro valor, vocês estão lembrados, foi 6,2 volts, que era para 18 graus. Para 36, esse valor seria de 11,8. Para 54, 16,2. E prosseguindo, quando a gente chegou em 90 graus, a gente viu que deu 20, porque, segundo aquela expressão, como o seno de 90 é 1, então o valor de pico vezes 1 vai dar ele, o próprio, que seria 20. E eu vou prosseguindo aqui, ele começa a aparecer os valores simétricos, porque a senoide já passou para o outro lado, né? Ela começou a declinar, e quando chega em zero, a minha tensão é zero. Então, com isso, eu pego todos esses valores que eu calculei e vou elevá-los ao quadrado. Esse é o método. Estou elevando todos eles ao quadrado. E aqui eu estou fazendo o resultado de cada um ao quadrado. 6,2 ao quadrado dá 38,44. 11,8 ao quadrado dá 139,24. E assim por diante. Né? 20 ao quadrado dá 400. E assim por diante. Então, isso aqui é a soma dos quadrados. Eu primeiro calculei o valor das tensões, elevei cada um ao quadrado e somei. Então, a soma dessas tensões ao quadrado, ela dá esse valor aqui. Então, o que é que eu faço agora? Como eu quero uma média, então eu vou dividir esse valor, que é a soma dessas tensões ao quadrado, pelo número de partes que eu dividi aquele semiciclo, que foi 10. Então, se eu pegar 2002,24 dividido por 10 vai dar exatamente 200,224. Então, isso aqui é o valor médio quadrático que a gente chama. Valor médio quadrático. Por quê? Calculei a tensão, elevei o quadrado, somei e depois extraí a raiz quadrada. Então, esse é o valor médio quadrático. Só que o que me interessa aqui não é o valor ao quadrado. Isso aqui é o valor médio ao quadrado. O que eu quero é o valor médio da tensão. Então, para isso,
eu vou extrair a raiz quadrada desse valor. Quando eu extraio a raiz quadrada desse valor médio quadrático, eu vou encontrar o meu valor RMS, que é isso aqui. Então, a raiz quadrada de 200,224, ele dá exatamente 14,14. E o que é que isso me diz? Isso me diz o seguinte, que segundo esse método que eu usei aqui, eu consegui deduzir que o valor RMS, o valor eficaz de uma senoide, por exemplo, de uma função periódica, mas no nosso caso aqui vamos fixar na nossa questão da tensão, da nossa tensão senoidal. O valor eficaz dessa minha tensão senoidal, ele é exatamente esse valor. Para um pico de 20 volts, é o valor de 14,14 volts. E por quê? Se eu dividir o valor de pico, que é 20, pelo valor que eu encontrei aqui nessa expressão, eu vou encontrar 1,4142. E isso é exatamente o valor raiz de 2, é raiz quadrada de 2. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é que o meu valor eficaz de uma função, no caso de uma tensão senoidal, por exemplo, ele é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2, que é dividido por esse número aqui. Eu posso também dizer isso de outra forma, que é o seguinte: quando eu dividir 20, que é o valor de pico, pelo valor encontrado aqui, que é o valor eficaz, eu encontrei raiz de 2. E se eu quiser fazer o inverso, eu posso. Eu posso, ao invés de dividir por raiz de 2, eu posso multiplicar pelo inverso de raiz de 2, que é 0,707. Muitas vezes é mais conveniente você multiplicar do que dividir. Então, você pode fazer das duas formas. Você tanto pode dividir o valor de pico por raiz de 2 para encontrar o valor eficaz, o valor RMS, como você pode multiplicar o seu valor de pico por 0,707 para você encontrar também o seu valor eficaz. E com isso aqui também você faz qualquer outra dedução, né, a partir desses valores aqui. Então, essa é uma forma da gente encontrar o valor eficaz. Repara que eu encontrei esse valor RMS, mas eu não demonstrei a fórmula ainda. Eu apenas confirmei que esse método ele permite que a gente faça isso. Veja que ele deu aqui 14,14. Provavelmente, se eu tivesse usado, ao invés de 10 divisões, tivesse usado 100 divisões, esse valor aqui poderia ser 14,1456, alguma coisa assim, ou seja, daria um maior número de casas decimais, uma maior precisão. É um método conveniente para você utilizar em funções onde ela não seja periódica, né? Então, esse é o método mais recomendado. Então, esse vídeo aqui é o segundo vídeo que a gente faz. E, por enquanto, o vídeo 1 de 3 e o vídeo 2 de 3, eles servem de introdução para que a gente agora vá para a parte realmente, que é o terceiro vídeo, né? Que é esse próximo aqui, que é o método analítico. Então, no próximo vídeo é que nós vamos, de fato, deduzir a fórmula do valor eficaz, tá? E vamos dar mais algumas informações importantes. A gente vai, para não ficar, porque às vezes o que eu observo e minha preocupação com esse vídeo foi por conta disso, é que às vezes a gente observa que nas demonstrações as pessoas simplificam demais e colocam o resultado, encontram o resultado correto, mas não mostra como exatamente se chegou àquele resultado, ou seja, as etapas intermediárias. E às vezes o aluno fica um pouco perdido, porque às vezes você está com muito tempo que você viu cálculo integral, você não lembra mais de identidade trigonométrica, às vezes você não está lembrado aí o que é velocidade angular, o que é radiano, ou pelo menos com precisão. E aí acaba que você aceita certas coisas, mas fica um pouco confuso, né? Por que se chegou àquele resultado. E no vídeo 3, que é um vídeo um pouco mais longo, a gente vai detalhar cada uma dessas partes. Não que a gente vai ensinar integral, vai mostrar com todos os detalhes radianos, como é que se forma uma senoide, porém, a gente vai, para cada caso, mostrar o necessário para que você entenda como você chegou naquele resultado, né? Então, eu vou mostrar lá que a integral de cosseno é igual ao seno. Eu vou mostrar uma identidade trigonométrica para seno ao quadrado de x, por exemplo. E vou mostrar que a velocidade angular é igual a 2πf, que dá 377 radianos por segundo. Tudo isso eu mostro no próximo vídeo, de modo que você entenda exatamente por que é que você vai chegar à expressão final. Ok, pessoal? Então a gente encerra esse segundo vídeo, mas não deixem de ver o terceiro vídeo. E como eu disse, se você já entrou direto nesse segundo vídeo, volte e veja o primeiro. O ideal é você fazer na sequência. Fazer o vídeo primeiro, o vídeo 1 de 3, fazer esse aqui que é o 2 de 3, e por último fazer o vídeo 3 de 3.
Ok? Então vamos aguardar o próximo vídeo. Obrigado.